a cura do coxo de Formosa, a minha vida pode ser um exemplo. Então diz assim a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos de 1 a 10. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo a ele, a Pedro e João, que ao entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, ele pôs-se em pé e passou a andar. Entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele, o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, porque isso lhes acontecera. Graças a Deus. Pai, em nome de Jesus, dá-nos, ó Deus, o entendimento, ó Deus, da palavra que o Senhor hoje quer colocar em nossos corações. Desperta em nós, Pai, a necessidade de podermos também, Pai, ser exemplo em todas as circunstâncias da vida. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nesse episódio vivido por Pedro e João e mais um homem coxo, Pedro falou algo que marcou aquele momento e marcou inclusive a nossa história até o dia de hoje. Mais de 2000 anos se passaram e isso continua em destaque. O curioso então aqui nesse texto é que Pedro disse: olha para nós, olha para nós, olha para minha vida, olha para mim. Sabe, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não querem muito que olhe para elas, não é? Porque questão de referência, de modelo, de exemplo. Teve um pai, um senhor, que estava indo para o serviço, mas sempre ele trabalhava à noite, mas sempre que ele saía na tardezinha, ele passava no boteco e tomava uma cachaça. Aí, num desses dias, ele chegou lá, pegou a cachaça. Quando pegou o copo, que ele ia beber, ele resolveu olhar para trás. Quando ele virou, olhou para trás, o menino dele de 5 anos estava assim, olhando para ele. Ele falou: meu filho, o que você está fazendo aqui? Uai, pai, eu vi o senhor vindo para cá, eu vim também. Aquele pai ficou pensando: peraí, ele me viu vindo para cá e ele veio também. A mente dele, daquele pai, né, pensou muitas coisas naquela hora, principalmente que o filho estava indo atrás aonde ele estava indo. Aonde que ele estava indo? Ao boteco beber cachaça. Então ele projetou, falou: então quer dizer então que no futuro meu filho vai estar aqui igual eu, fazendo a mesma coisa que eu faço. E naquele dia então, aquele homem teve um insight na mente dele e ele resolveu mudar sua conduta. Porque ele disse: olha, estou sendo um mau exemplo para o meu filho. A pergunta que nós levantamos é: será que eu, você, nós somos um exemplo para a nossa sociedade em todos os aspectos? Essa é a questão. E o ser humano, então, foge dessa responsabilidade. As pessoas não querem falar: não, eu não. Olha lá Jesus, olha fulano Beltrano, mas eu não. Sabe, mas nesse texto, Pedro e João nos mostram que no mundo, sim, há falta de exemplos. Que no mundo nós vamos encontrar com a manifestação de Deus o poder do exemplo. E vamos encontrar também o poder do posicionamento. Então, ou seja, tá? Falta exemplo. Mas o exemplo ele tem um poder muito grande. E o posicionamento tem também um poder muito grande. Primeiramente pensamos: por que faltam exemplos no mundo? Quando eu falo exemplo, pessoas modelo,
pessoas padrão, pessoas que sirvam de paradigma para que outros olhem para ele e façam a mesma coisa e se espelhem. Eu quero fazer assim também. Em coisas, obviamente, morais e éticas que trazem resultados para a sociedade. Por que faltam exemplos? Porque isso gera um peso de responsabilidade. E muitas pessoas não querem esse peso diante de si. Quando você se coloca na vitrine, quando você se coloca como referência, como exemplo, o peso é muito grande. O peso é muito grande quando alguém fala, fulano, não é? Eu me inspiro muito na sua vida, viu? Eu olho para você e eu tenho ânimo, eu tenho coragem. A pessoa pensa, nossa, meu Deus, que peso, porque não posso vacilar. Se as pessoas olham para nós, buscando em nós um modelo de vida, uma referência, quer dizer que nós não podemos vacilar. Esse é o peso, essa é a responsabilidade. E muita gente não quer esse peso. Muita gente não quer essa responsabilidade, quer ficar livre. Mas acontece que a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, não somos mais livres. Nenhum de nós não somos mais livres. Somos servos do reino. Somos servos de Deus e estamos aqui para fazer a vontade dele. Então, nós não podemos ter medo do peso e das responsabilidades. As pessoas não querem essa responsabilidade porque elas querem ficar livres para cometer os seus desvios, sem ser censurado, sem ser criticado. As pessoas querem, na verdade, ficar livres de cobranças. Porque aquele que é referência a uma cobrança muito grande diante dele. A própria Bíblia diz, a quem mais foi dado, mais será cobrado. Então, esse é o ponto. As pessoas não querem essa posição, elas querem ficar fora disso, livre de cobrança. Então, as pessoas achando que vão ficar livres de cobrança, elas estarão livres, né, para se desviar. Conduta moral, conduta ética, cobiça, qualquer coisa ele vai dizer, eu estou fora disso. Por quê? Porque eu não sou referência para ninguém, eu não sou exemplo para ninguém, eu não sou modelo para ninguém. Só que isso não é uma virtude, isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. As pessoas não serem modelo, não quererem ser modelo e não ter uma vida que sirva de modelo para os outros. Isso é uma tragédia moral e ética, sabe? Então, veja só que muitas pessoas... E um caso até que aconteceu com uma pessoa próxima de mim. Ao ser repreendido por causa do seu desvio de conduta, falou assim, mas eu não sou crente. Eu não sou crente, olha. Mas peraí, quer dizer, então que é só crente? É só crente? Eu não sou crente, quer dizer, ele diz assim, eu estou livre para fazer o que eu quiser da minha vida, eu não sou crente. Quer dizer, vocês percebem a posição da pessoa? Ele não quer ser um crente, porque ele sabe que se ele for um crente, a vida dele vai ter que seguir uma linha determinada por Jesus, uma linha estabelecida pelo Espírito Santo, uma vida alinhada com a palavra de Deus. Simplesmente por isso. Então ele diz, olha, eu não quero essa posição. Mas Pedro e João, eles tinham essa posição. Eles queriam essa posição. Então é que falaram, olha para nós. Olha para a minha vida, pode olhar para a minha vida. Perguntamos ainda, por que faltam exemplos? Porque muitas pessoas têm medo de sofrer. Gente, muita gente tem medo de sofrer. Porque sabe que quem está no exemplo, a cobrança, até mesmo a retaliação espiritual, será maior sobre ele. Olha o que aconteceu com Pedro e João. Veja só, Pedro e João, eles se mostraram um exemplo. Disseram para aquele homem, olha para nós. Em seguida curaram aquele coxo. Meus irmãos, era um coxo de nascença. Esse homem tinha mais de 40 anos de idade. 40 anos, coxo mendigo. Então, eles foram exemplo, curaram aquele coxo de nascença de mais de 40 anos, fizeram uma belíssima apresentação de quem era Jesus. Depois daquela cura, a multidão afluiu e Pedro pregou. Pedro falou quem é Jesus Cristo, explicou desde Abraão, Isaac, Jacó, até a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, e ensinou a salvação e disse, olha, porque em nenhum outro há salvação, porque embaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então ele anunciou o reino de Deus com veemência, pregar aquela mensagem, e a Bíblia nos mostra que mais 2.000 pessoas se agregaram ao reino de Deus naquele dia. Por que tudo isso? Porque 2 homens disseram, eu posso ser exemplo para o mundo. As pessoas podem olhar para mim. Olha só, quer dizer que poder ser o modelo, poder ser o exemplo, isso traz para nós
benefícios para o reino de Deus, virtudes espirituais, mas o texto mostra que no mesmo dia eles foram presos. No mesmo dia eles foram presos. Mas, meu Deus, depois de fazer toda aquela grande obra espiritual, eles foram presos. E por que foram presos? Porque pregavam Jesus Cristo. Só por causa disso. Obviamente que Satanás ele não precisa de motivos específicos. Ele vai achar coisa em qualquer lugar para tentar reprimir aqueles que servem de exemplo. Porque bom para o diabo é que não haja pessoas que sejam exemplo. Bom para o diabo é que haja pessoas que não tenham aquele padrão para os outros olharem e dizer, olha, eu vou querer ser como aquela pessoa. Então, Satanás ele quer que as pessoas vivam soltas, a revelia. Então, nós não podemos ser assim, nós não podemos nos intimidar diante dessas ameaças ou diante do medo de dizer, eu tenho medo de ser perseguido, eu tenho medo de ser oprimido. Não. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, queridos, se nós temos medo de ser exemplo, aqueles que são, a Bíblia está dizendo aqui, olha o que Deus preparou para essas pessoas. Preparou tanto que a Bíblia fala que nunca passou pela nossa mente. Por mais que nós sejamos criativos, a gente não consegue ainda entender a grandeza daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que vão servir de exemplo para o mundo. Então, queridos, pesa sobre cada um de nós a responsabilidade de ser exemplo. A nossa vida, a nossa conduta, as nossas palavras, as nossas atitudes, a nossa maneira de ser, ela tem que ser exemplar. Precisa ser exemplar. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é inútil no Senhor. E disse, olha, faça a obra de Deus abundantemente, faça a obra de Deus, ou seja, não tenha medo disso. Sabe por quê? Porque não será inútil, não será em vão. Tudo que fazemos na obra de Deus, Deus é generoso em nos recompensar. Todos os nossos esforços, todos os nossos sofrimentos serão abundantemente recompensados por Deus. Então não tenha medo de ser exemplo, não tenha medo de ser mais cobrado, não tenha medo de ser, talvez, perseguido, de receber retaliação maligna. Não tenha medo, porque Deus está dizendo, olha, vai porque o seu trabalho vai trazer resultado, o seu trabalho vai trazer fruto. Então não tenha medo da responsabilidade e do peso de ser um exemplo, porque o mundo precisa de exemplos. Às vezes nós vemos na televisão pessoas fazendo show, fazendo uma coisa outra, e milhões de pessoas ali, seguindo um mau exemplo, seguindo a conduta moral e ética, biblicamente reprovável. E nós ficamos pensando, e as pessoas se vestem como aquela pessoa, e as pessoas falam como aquela pessoa, e as pessoas querem seguir os valores, os modelos daquela pessoa. Reprovável. Então, como, meu Deus, que o ímpio, ele assume um papel de exemplo, e o crente diz, não, eu não quero, porque eu não quero compromisso, porque eu não quero cobrança, porque eu não quero isso, não quero aquilo outro. Ora, teremos cobrança sim, teremos cobrança, teremos luta sim, muitas dificuldades sim, tudo isso nós teremos. Mas Deus, que é generoso, que é poderoso, Ele vem por trás, nos carregando, nos levando, dizendo, olha, vai, que eu sou contigo. Vai, porque vai valer a pena. Você vai ver, o seu trabalho vai valer a pena. Por que faltam exemplos? Porque até mesmo muitos cristãos estão fugindo da responsabilidade. Já vi crente falar assim, não olha para mim não, olha para Jesus. Ah não, minha vida não, eu não sou digno, olha para Jesus. Ô, gente, mas de onde que foi que saiu isso, hein? De onde tiraram essa ideia? As pessoas então ficam com essa, né? É uma atitude patética. Patética, por quê? Porque é uma falsa comoção de que não, eu não sou digno. Na verdade, não quer assumir o papel, porque sabe que isso tem ônus,
porque sabe que isso tem peso, porque sabe que isso ele vai ter que ter uma vida diferente dos outros, ele vai precisar orar mais, ler mais a Bíblia, ser mais santo, ter uma intimidade maior com Deus, ou se a vida dele vai ser diferente, uma vida mais dada, mais doada, mais entregue ao reino de Deus. E as pessoas então, fingindo essa comoção, dizem, não, eu não sou digno. Ora, Deus quer que todos nós sejamos dignos, tanto é que a palavra de Deus nos mostra que o Espírito Santo veio e habitou em nós. Ora, se o Espírito Santo habita em nós, por que as pessoas não podem olhar para mim então? Se o Espírito Santo habita em todos nós, por que essa pessoa então diz, não, não olha para mim não? Qual é o Espírito que habita na sua vida? Não é o Espírito Santo? Então por que você não pode ser exemplo? Por que não pode ser modelo? Temos que ser exemplo e modelo para o mundo, porque modelo, gente, de perversidade, modelo de perversão, de iniquidade, o mundo está cheio e muita gente está seguindo, muita gente seguindo. Precisamos de modelo, o mundo requer modelo. Então essa história de que não olha para mim não, olhe para Jesus, isso é contrário à Bíblia. Paulo, quando ele escreveu a Tito, olha o que Paulo falou assim, Tito, torna-te padrão de boas obras. Padrão, gente, é modelo, é paradigma. Torna-te padrão de boas obras no ensino, na reverência, na linguagem saudável, na dignidade. Olha o que ele está dizendo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse, para que aprendam por nosso exemplo. Por nosso exemplo, ou seja, aprendam com meu exemplo. Ele disse isso, e Paulo, escrevendo a Timóteo, ainda disse, seja o exemplo para os fiéis. Falou com Timóteo, você deve ser exemplo para os fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. É um mandamento bíblico. Nós sermos exemplo. É um mandamento bíblico e nós não podemos fugir desse mandamento bíblico. Paulo ainda, escrevendo aos Coríntios, disse, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quer dizer, sejam meus... Olha aqui, gente, foi um homem. Paulo não era um anjo. Paulo não era uma divindade. Ele era um homem como nós. E ele disse, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, apesar de todos esses mandamentos bíblicos para sermos exemplos, há aqueles que se isentam da responsabilidade de ser exemplos, alegando que Deus não faz acepção de pessoas. Mas Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Deus não rejeita esse ou rejeita aquele outro, porque ele não é o modelo como as pessoas. Olha, isso é uma falácia, isso é um equívoco. Quando a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, isso significa que Deus castiga igualmente a todos. Isso quer dizer que Deus dá igualmente oportunidade a todos. Isso significa que Deus salva igualmente a todos. E isso é que não fazer acepção de pessoas. Ele castiga a todos, ele salva a todos, ele dá oportunidade a todos. Como diz o ditado, pau que bate no Chico, bate no Francisco. Simplesmente isso, ou seja, então, para Deus, todos são iguais. Todos são iguais. Deus trata a todos com a mesma oportunidade. A pessoa fala, não, porque eu posso ser assim, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus castiga a todos. Essa é a ideia. Deus salva a todos. Então, precisamos fazer como Paulo fez. Paulo, Pedro e João, e podemos dizer, olha para a minha vida, tenha-me como exemplo para a sua vida. Esse é o ponto que Deus quer que nós cheguemos. A ponto de poder estar e dizer, olha para a minha vida, você pode ser como eu sou, você pode pensar como eu penso, você pode falar o que eu falo, você pode ter os valores que eu tenho. Servir de exemplo, servir de modelo. Sabe, precisamos servir de modelo e de exemplo, porque o exemplo, gente, ele tem um poder muito grande. O exemplo tem um poder. Quer dizer, e sem contar que o exemplo, ele tem valor didático. Ele tem um valor didático. Na docência, nós ensinamos a teoria. E em seguida nós damos exemplos para tornar claro aquilo que nós ensinamos da teoria. Então, queridos, muitas vezes falta autoridade no nosso ensino de vida, sabe por quê? Porque a gente ensina às pessoas o que está escrito, mas ela fala assim, cadê agora o exemplo? O professor que ensina,
é o professor que deve dar exemplo. Se nós ensinamos alguém, nós temos que dar exemplo. Se nós falamos do amor de Deus, nós temos que dar exemplo. Se nós falamos do Evangelho, precisamos dar exemplo. Então, o exemplo, ele traz clareza à teoria. Teoria sem exemplo, gente, fica uma incógnita na cabeça da pessoa. Como que será que é isso mesmo na prática, hein? Na prática, como será que isso funciona? Então, nós temos que trazer, porque o exemplo, ele traz um poder muito grande. E agora eu falo ainda do poder do Espírito Santo. De onde vem o poder para alguém ser exemplo? De onde vem essa capacidade? Olha só que coisa interessante. Pedro e João foram presos, depois que curaram o homem, depois que salvaram 2.000 pessoas. E aí, olha o que o texto fala. Quando as autoridades judaicas viram a ousadia de Pedro e de João, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles ficaram fascinados. Pedro, gente, falou com eloquência, porque a autoridade falou assim, para de falar desse Jesus. Ele falou, eu não posso deixar de obedecer a Deus para obedecer o homem, porque o Cristo que vocês mataram, Deus o ressuscitou, o levantou como Senhor e Cristo, e se tornou pedra angular, e foi no nome dele que eu curei, que esse enfermo foi curado, que esse coxo foi levantado, em nome dele. E a autoridade falou assim, esse camarada, ele não tem cultura? Ele é iletrado? Eles são pescadores simples, humildes? Como é que ele consegue falar com tanta eloquência, com tanta veemência, com tanta autoridade? Aí um falou assim, é porque eles estiveram com Jesus. Vocês estão vendo o poder para ser exemplo? Vem de viver com Jesus. Vem de estar com Jesus. Vem de conviver com Jesus. Então, quem convive com Jesus vai conseguir desenvolver na sua vida o poder para ser exemplo. Porque isso vem de estar com Jesus, de passar tempo com Jesus, de ter comunhão com Jesus, de meditar na palavra de Jesus, de ensinar as verdades de Jesus. Então, isso vai acontecer, olha aqui, quando Jesus Cristo é Senhor e Salvador das nossas vidas, e a gente entende isso. Peraí, será que eu entendo o que é ser Senhor e Salvador? A gente entende isso? Quando as pessoas entendem isso, sabe o que acontece? Ela vai ter poder para ser exemplo. Porque ser Senhor significa dono. A palavra Senhor, gente, é dono. Dono. Então, peraí. Jesus Cristo é Senhor, ou seja, Ele é o dono da minha vida. Quando Jesus é o dono da nossa vida, nós recebemos poder para ser exemplo. Que agora a nossa vida é dele. Se a vida é dele, nós vivemos então da maneira dele. Vivemos do jeito que ele ensina. Jesus é o dono da nossa vida. Por isso, para sermos salvos do pecado, da culpa, da perdição e da morte eterna, precisamos entregar a nossa vida a ele. Por isso que a gente sempre fala, quem quer entregar a sua vida a Jesus? Quando nós entregamos a vida a Jesus, significa, ela não é minha mais. Não é minha mais, ela agora é do Senhor Jesus Cristo. E a partir daí, então, nós vivemos a maneira dele. Nós somos submissos a ele porque ele é o que é o dono. Quem manda é o dono, gente. O dono é que manda. E agora ele passa a ser o dono da nossa vida, ele é que manda. Então, Jesus Cristo, ele é Senhor e Salvador. O que acontece, queridos, é que muitas pessoas querem o Jesus Salvador, mas não quer o Senhor. Não quer o Senhor. Quer o Salvador. Por quê? Porque todo mundo quer ser salvo. Quer ser livre da perdição, do inferno, da culpa e de tanta mazela. Mas Jesus Cristo, ele para ser o Salvador, ele tem que ser o Senhor. Ah, eu recebi Jesus como meu Salvador, mas ele é seu Senhor? Ele manda na sua vida? Você obedece a ele? Não, então não está salvo. Não está salvo. A salvação só existe junto com o senhorio de Cristo. Essas duas coisas se completam. Jesus não salva aquele de quem ele não é Senhor. Então, renda-se a ele, entregue a vida a Jesus Cristo. Ele se torna o Senhor, então ele pode nos salvar. Então, há uma ordem nesses fatos. Jesus só será o meu Salvador se ele for primeiro o meu Senhor. E se ele é o meu Salvador, ele é o meu Senhor, nós temos poder para ser exemplo em todas as circunstâncias. Foi por isso, por essa razão, que Pedro e João, eles disseram, o que eu tenho, isso eu te dou. Ou seja, eles podiam dar Jesus.
Eles podiam entregar a mensagem de Jesus. Eles podiam entregar o poder de Jesus. Porque Jesus estava na vida deles. Jesus era o Senhor da vida deles. Não era uma figura. Não era uma mera figura. Não era simplesmente o meu profeta. Não. É o meu Senhor. É o meu Salvador. Com quem temos um relacionamento pessoal e íntimo. Jesus é Senhor. Por isso disseram, olha a minha vida, que eu posso te dar aquilo que eu tenho, que é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. O poder estava na vida deles. E esse poder que está na vida deles está disponível para todos nós. Disponível para nós. Então tem que fazer aquilo que o sacerdote lá falou. Eles têm convivido com Jesus. Por isso, eles têm esse poder. É a nossa convivência com Jesus no dia a dia. Não é só no culto, gente. Não é só no culto. Não é? Mas é no dia a dia. No dia a dia. Isso sim vai trazer poder para as nossas vidas. E o poder nas nossas vidas está no posicionamento. Queridos, existe poder no posicionamento. É daí que gera. Esse é o princípio, o posicionamento. Os mestres do mercado digital, até mesmo do marketing em geral, eles dão uma orientação interessante. Falaram comigo uma vez, falaram assim, olha, professor, você precisa de posicionamento. O posicionamento no mercado digital seja específico no melhor produto que você tem. Concentre-se naquilo que você faz melhor, para que essa seja a sua identidade. Então, o meu posicionamento é o meu melhor produto. Se a aula é aula, se é videoaula, é videoaula, se é livro, ou seja, qual é? Você tem muita coisa, você tem que se posicionar. Esse é o posicionamento. Então, posicionar isso é se dedicar àquilo que é mais importante. Isso é posicionamento. É se comprometer com o que é mais importante. Então, no nosso caso, posicionamento é nos dedicar a Jesus Cristo, é nos comprometer com Jesus Cristo, é ter como meta glorificar o nome de Jesus todos os dias. Viver para glorificar o nome de Jesus. Acordou de manhã? Senhor Deus, eu quero glorificar o seu nome nesse dia, meu Deus. E já levanta, vai lá para o seu momento com Deus, etc. Mas já fala, Senhor, glorificar o teu nome. Então, o posicionamento faz com que as pessoas, ao olharem para nós, identifiquem a nossa principal marca. É uma questão de autoridade. Isso, gente, tá? É a autoridade do crente. Por quê, hein? Porque está ligado com a nossa identidade. Olhou para nós, peraí, o que nos identifica? Isso é posicionamento. O posicionamento diz, olha, isso aqui é que me identifica. Isso aqui me identifica, é uma identidade. Então todos nós temos que ter um posicionamento espiritual. Só poderemos ser exemplo se nós tivermos um posicionamento espiritual em relação a Deus, em relação a Jesus Cristo, em relação à palavra de Deus. Então o posicionamento faz com que as pessoas, ao olharem para nós, identifiquem a nossa marca. Ou seja, quando olhar para algum de nós, vai olhar e falar, eu vejo Jesus, eu vejo um exemplo de vida, eu vejo um modelo de vida, ou seja, identidade. Mas para isso, meus queridos, tem que ter posicionamento. Eu não posso ficar naquele ditado que fala, que pedra que muito rola não cria limo. Ou seja, peraí, então ele não pode ficar daqui e dali não, se posicione com Jesus Cristo. É isso mesmo? Então se dedica a Ele, se entrega a Ele de coração, faça a obra dEle, proclama o reino de Deus. Pode trabalhar no que você for trabalhar, mas tudo que fizer, faça para a glória de Deus. Tudo que fizer, faça como instrumento de Deus. Tudo que fizer, faça como exemplo para as pessoas, porque o mundo está carente de exemplo. Quem é você? Quem é você? Quando as pessoas citam o seu nome, qual é a associação que ela faz? Eu lembro que um dia, alguém perguntou para o outro, escutando a pessoa conversar, você conhece o fulano de tal? Qual que é? Um cara enrolado? Fiquei pensando, olha a identidade dele. Olha a identidade. Quem é? Você conhece? Um cara que fica bêbado ali. A identidade. Identidade, ou seja, e aí vem várias coisas que identificam a pessoa. Peraí,
O que é que nos identifica? Qual é a sua identidade? Quando alguém falar de você, ele vai conseguir falar assim: você conhece fulano? Há um que é crente? Há um que é crente? Por quê, hein? Porque independentemente de qual seja a nossa função social no trabalho, é o nosso posicionamento. É a nossa marca. É aquele que me identifica onde quer que nós estejamos. Há um que é crente. Ou seja, isso é identidade. E nessa identificação, nesse posicionamento, podemos servir de exemplo. Quem é você? Quem era Pedro e João? Para as autoridades judaicas, Pedro e João eram iletrados, incultos, simples pescadores. Mas eles haviam estado com Jesus. Isso revolucionou a vida daqueles homens. Revolucionou de forma extraordinária. De forma que os cristãos, na igreja primitiva, eles começavam, não é? Porque Jesus foi para o céu, o Espírito Santo veio, e agora não tinha mais a pessoa de Jesus, mas tinha os apóstolos, tinha os crentes, e aqueles que serviam como exemplo se tornavam destaques, as pessoas queriam vê-los, as pessoas queriam falar com ele. Cornélio mandou chamar Pedro, e quando Pedro chegou lá, Cornélio se prostrou diante dele até para adorá-lo. Ele falou: não me adora não, adora a Deus, eu também sou homem. Por quê? Posicionamento. Eles se posicionaram diante de Deus de forma extraordinária. Por isso, eles podiam dizer: olha para a minha vida. Queridos, precisamos chegar a ponto de dizer: pode olhar para a minha vida. Pode olhar para mim. Pode ser assim como eu sou. Assim como Pedro e João eram vistos como incultos, como iletrados e como homens fracos socialmente. Sabe o que acontece hoje? É que existem espíritos opressores que tentam nos desestimular, nos desencorajar, nos enfraquecer, dizendo que somos incapazes, que somos ignorantes, que somos indignos, que a nossa ignorância não permite que façamos aquele milagre. Não, você não, aquele lá já fez, mas você não faz. Existem espíritos que fazem isso. O sacerdote pensava assim: esse povo aí fazendo um milagre desse? Ah, não, eles não fazem. Mas é Jesus em nós. É o posicionamento ao lado de Jesus Cristo é que vai fazer essa diferença em nós. Então, se nós adotarmos o posicionamento de quem é comprometido com Jesus, nenhuma estratégia do diabo poderão roubar o poder de exemplo que vai ter na nossa vida. Porque o exemplo, ele arrasta multidões. O exemplo, ele carrega as pessoas. Mesmo com as nossas limitações e com as nossas lutas, poderemos dizer: olha para a minha vida. Queridos, passar por lutas, passar por dificuldades, passar por conflitos, isso não nos desqualifica. Pelo contrário, seremos aqueles que, embora passemos por lutas, nós vencemos em nome de Jesus. Então, podemos dizer: olha para a minha vida. Pastor, mas e o meu passado pecaminoso? E o meu passado pecaminoso? E agora? E o meu passado pecaminoso? Queridos, observe a palavra passado. Passado. Não é presente pecaminoso, é passado pecaminoso. Primeiro, então, que é passado, já passou. Não é algo presente. Segundo, a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E fala mais ainda. A Bíblia fala que o Senhor lançará as nossas iniquidades nas profundezas do mar. Gente, a profundeza do mar é um lugar que ninguém nunca foi. A profundeza do mar é um lugar inacessível. Nenhum ser humano conseguiu botar o pé, botar uma nave, um submarino na profundeza do mar. É inacessível. O ser humano sabe mais sobre o espaço do que sobre o mar. O mar para nós é um mistério. E quando o texto fala na profundeza, no lugar que ninguém nunca mais vai poder ir. Foi lá, nesse lugar que nenhum ser humano foi, nesse lugar que nenhum ser humano vai, nesse lugar
Deus escondeu os nossos pecados, para que nenhuma pessoa possa jogar a nossa vida, o nosso passado, porque o nosso passado é passado, porque o nosso passado foi lavado no sangue de Jesus, porque o nosso passado foi julgado lá na profundeza do mar. Ninguém pode alcançá-lo. E Deus ainda fala: dos vossos pecados não me lembrarei, e nem deles farei menção, porque o Senhor perdoa e esquece. Queridos, então, não tem passado, o passado não serve de exemplo. O que serve de exemplo é o nosso presente, é a nossa vida hoje, é o que nós somos hoje, é o que nós fazemos hoje. Deixa o passado no passado e viva o hoje com Deus, como exemplo para essa sociedade que está ao nosso redor. Então, o posicionamento do crente transforma a vida de coxos, esmoleiros, em adoradores saudáveis. Olha que coisa maravilhosa, era um coxo esmoleiro, mas o poder de Deus veio, e aquele homem, a Bíblia diz que ele saltou, e entrou no templo, e começou a louvar e adorar a Deus. É isso que o poder do posicionamento faz, transforma esmoleiros, coxos, em adoradores saudáveis. Seja um adorador saudável, seja, e você vai poder transformar pessoas em adoradores saudáveis. Finalizando então, por que o mercado de influenciadores digitais cresce tanto a ponto de virar profissão? A gente fica pensando, né, gente? Agora ficou epidêmico. Toda hora tem um influencer. Toda fulano de tal, o que você faz? Sou influencer. Eu sou influencer. É influencer no YouTube, é influencer no TikTok, influencer no Instagram. Ou seja, eu até esqueço tanta coisa de rede social. E tem influencer em todas elas. Eu fico pensando, por que esse mercado de influenciador cresceu tanto a ponto de virar profissão? Porque as pessoas sempre vão procurar alguém para seguir. As pessoas sempre vão procurar alguém com que elas possam se identificar. Alguém para servir de modelo, de exemplo para ela. Sempre seguirão o exemplo de alguém. Alguém sempre seguirá o modelo de alguém. Então, duas perguntas. A primeira é: a quem nós estamos seguindo? A quem nós estamos seguindo? Quem é nosso exemplo? Quem é o nosso modelo? Hoje em dia, fala-se na internet, o status hoje é pelos seguidores, né? Nossa, fulano tem 100 mil seguidores, ele é importante. Tem 1 milhão de seguidores, é importante. A verdade é que esses seguidores estão olhando para aquela pessoa, olhando para ele, se espelhando nele. Então, para quem nós temos olhado? Para quem nós temos sido exemplo? Essa é a questão. Essa é a questão. Precisamos ser exemplo, precisamos seguir aqueles que seguem a Jesus Cristo, como Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores. Eliseu, profeta, ao curar o general Naamã, o rei Jorão rasgou a roupa, ficou indignado. Mas veio esse leproso aqui para curar, como se eu fosse Deus? Aí o profeta Eliseu falou assim: deixa-o vir a mim e saberá que há um profeta de Deus aqui nessa terra. Deixa ele vir a mim. Gente, olha a ousadia de um homem que estava posicionado com Deus. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia em quem ele tinha crido. Então, ele não teve medo nenhum, receio de falar: deixa esse leproso vir a mim e ele saberá que há um profeta de Deus aqui nessa terra. E de fato, Naamã foi curado da lepra. Por quê? Posicionamento. É um homem de Deus que transforma vidas. Então, querido, em nome de Jesus, precisamos fazer o nosso posicionamento. Você precisa fazer o seu posicionamento com Jesus Cristo como Senhor e Salvador, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, com o nosso objetivo em ser exemplo nesse mundo. Não fuja dessa responsabilidade, porque Deus está chamando. Ouvir essa mensagem é um chamado. Deus está dizendo: você precisa ser um exemplo. Não tenha medo disso, porque o Senhor te dá poder para isso. O Senhor te dá poder. O Senhor nos dá poder para nós termos exemplos em nome de Jesus. Vamos ter um instante de oração.
Gostaria que você olhasse para a sua vida e falasse com Deus sobre a sua própria vida. Vamos orar?